Olá pessoal, nós vamos dedicar este vídeo ao estudo dos sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. Os sistemas de amortização foram desenvolvidos basicamente para serem utilizados em operações de empréstimos e financiamentos de longo prazo, envolvendo desembolsos periódicos do valor financiado e também encargos financeiros. Inicialmente, vamos destacar algumas observações gerais sobre os sistemas de amortização que nós iremos estudar aqui nesta aula. Primeiramente, nós vamos destacar que utilizaremos as fórmulas da capitalização composta. Os juros vão incidir exclusivamente sobre o saldo devedor apurado em período imediatamente anterior. Observe a expressão que é geral nos sistemas de amortização que iremos estudar. Utilizaremos o conceito de amortização e de juros, pois cada parcela paga no empréstimo ou financiamento, ela incorpora uma parte vinda da cota que é utilizada para amortizar ou simplesmente pagar a dívida, e a outra parte dessa parcela será destinada ao juro pago na operação financeira naquele período em que está sendo paga a parcela. Então, de modo geral, a parcela sempre será uma soma de uma cota, que é destinada à amortização, ou seja, ao pagamento da dívida, mais uma outra parcela, uma outra parte referente ao juro do período. Como terceira observação, nós vamos destacar o fato de que a dívida ela tem um saldo devedor atualizado período a período. E esse saldo devedor ele irá representar em determinado momento o valor do principal da dívida, ou seja, o valor da dívida naquele momento. Seguem então algumas fórmulas básicas que servirão para todos os sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos que nós vamos analisar aqui neste vídeo. Na primeira, a soma das cotas equivale ao valor financiado. A segunda, a soma das parcelas de juro serão o juro total do financiamento. E a terceira, o juro no período T é proporcional ao saldo devedor no período T-1, e a razão de proporcionalidade é a taxa de juro do financiamento ou do empréstimo. A atualização do saldo devedor se dá da seguinte forma: o saldo devedor no período T é igual ao saldo devedor no período T-1 menos a cota de amortização do período T. Vamos então ao sistema de amortização constante, ou sistema SAC. Nesse sistema, as cotas de amortização são as mesmas para todas as prestações. Então, nesse caso, a cota é constante e o juro é decrescente. Sempre tenha em mente, juros são decrescentes. Sempre se paga mais juros no começo do que no final. Isso é uma regra geral. Então, graficamente, nós podemos ver como é que se comporta o fluxo de pagamentos em um financiamento ou empréstimo seguindo o sistema SAC. Nesse sistema de financiamento, o valor financiado, aqui eu estou denotando por VF,
é a soma das cotas que são destinadas à amortização da dívida. Então, sendo as cotas todas iguais, a soma das cotas é N, isso é o período do financiamento, multiplicado pelo valor da cota. Vamos destacar alguns comentários sobre o sistema de amortização constante, o sistema SAC. Esse tipo de sistema é bastante utilizado em financiamentos de imóveis, pois nesse caso tem-se um sistema, um ciclo de pagamentos, né, um fluxo de pagamentos com parcelas decrescentes, como a gente pode observar no gráfico que ilustra o fluxo de pagamentos no sistema SAC. A Caixa Econômica, aqui no Brasil, ela ainda se utiliza de um outro sistema de amortização que é chamado sistema de amortização crescente, onde as cotas de amortização elas são crescentes, conforme este gráfico. Observe que o comportamento crescente das cotas de amortização ajudam ao devedor a pagar mais rapidamente a dívida, o que possibilita um pagamento de juros menor. No sistema SAC, com cotas de amortização constantes, como pode-se observar aqui neste gráfico, paga-se mais juro, pois as cotas são constantes. E como sempre podemos perceber que o comportamento do juro ele é decrescente, né, ao longo do tempo. Mas no sistema SACRE de amortização crescente, nós pagamos a dívida mais rapidamente, logo o juro pago será menos intenso, pois o tempo joga a nosso favor. Como é possível perceber, nesse sistema de amortização constante ou crescente, em qualquer um desses sistemas, as prestações elas são decrescentes. Mas vamos primeiro observar as fórmulas e expressões do sistema de amortização constante, para depois a gente trabalhar com as modificações do sistema constante e partir para o sistema SACRE. No sistema SAC, a sequência de saldos devedores, aqui representada pelo símbolo SD0, SD1 até o SDN, essa sequência é uma progressão aritmética de razão menos que. Ou seja, nós temos então a seguinte expressão abaixo. Saldo devedor na data T é o saldo devedor na data 0 menos T-1 vezes o valor da cota, ou ainda substituindo o valor financiado como sendo o saldo devedor na data 0, nós temos que o saldo devedor na data T é o valor financiado menos o valor da cota, que é o valor financiado sobre o prazo, vezes T-1. No sistema SAC, a sequência de juros é um decrescente, dada pela seguinte fórmula: juro na data T é a taxa vezes o saldo devedor na data T-1. Se nós substituirmos a expressão do saldo devedor aqui na expressão do juro, nós podemos chegar à seguinte expressão:
aqui que está em destaque. Como a prestação do saque é a cota na data T mais o juro na data T, a prestação na data T vai ser a cota Q, que é constante, mais I vezes o saldo devedor na data T menos 1, e isso fica igual ao valor financiado sobre N mais I vezes o valor financiado menos o valor financiado sobre N vezes T menos 1, fecha parênteses. Dessa forma, a prestação pode ser descrita como função do valor financiado, do tempo restante para o financiamento e da taxa de juros. O sistema de amortização crescente é um sistema de amortização utilizado pela Caixa Econômica Federal, e a diferença básica desse sistema para o sistema de amortização constante é o de que este apresenta o valor da parcela de amortização superior, proporcionando uma redução mais rápida do saldo devedor. No sistema SACRE, nós temos, por exemplo, um sistema de financiamento imobiliário em que a cada ano você mantém a mesma prestação e as prestações vão decrescendo ano a ano. Por exemplo, a cada 12 meses você muda o valor da sua prestação. Então, a cada 12 meses se recalcula os valores em cima do que se deve naquele momento. Então, no sistema SACRE, tal como no sistema SAC, a prestação é parte cota de amortização, parte juro, mas a cota não é constante. Podemos então utilizar a seguinte expressão para descrever o valor da parcela no sistema de amortização crescente. Cada cota, a cota no período T, vai ser o saldo devedor no período T-1, dividido pelo prazo restante do financiamento. Então, se já se passou um ano e o financiamento é de 112 meses, são 100 meses para frente. Então, o N é 100. A parcela de juro vai ser igual como calculado no sistema SAC, I vezes o saldo devedor na data T-1. Dessa forma, a parcela pode ser reescrita como sendo o saldo devedor na data T-1 multiplicado por 1 dividido pelo prazo restante mais a taxa de juro mensal, por exemplo, aqui se o pagamento é mês a mês. Algumas observações sobre o sistema SACRE. No sistema SACRE, o saldo devedor é primeiro corrigido pela taxa referencial e depois diminuído da parcela de amortização. Então, é preciso que se corrija o saldo devedor antes de subtrair a parcela de amortização. Para quem não conhece, a taxa referencial é um índice de referência de juros da economia brasileira, calculado a partir de quanto os bancos pagam por seus empréstimos, CDBs. Alguns investimentos são baseados nessa taxa, como por exemplo a poupança, e os empréstimos de habitação, como o Sistema Financeiro Habitacional Brasileiro. Hoje, o que se vê na prática é que essa taxa referencial ela tem valores muito pouco significativos, o que não representa absolutamente nada em termos de ganhos em render o dinheiro à taxa referencial. Então, no sistema de amortização crescente, nós precisamos corrigir o saldo devedor por essa taxa referencial. Apenas para que a gente tenha
um norte sobre essa taxa, analisando aqui nos períodos de alta inflação, veja que os valores dessa taxa eram bem elevados, de forma a corrigir monetariamente o dinheiro da rentabilidade da poupança. Hoje, atualmente, veja como esses valores são bem modestos, bem pequenos mesmo. Então, essa taxa referencial, inclusive, alguns títulos de capitalização vendem a ideia de que aquilo é um investimento, que de fato não é um investimento, e eles falam que rende o dinheiro, mas o dinheiro ele rende a TR. A TR, como vocês mesmos podem observar aqui, ela praticamente é zero. Então é melhor deixar o dinheiro na poupança do que comprar títulos de capitalização. Não é investimento, é sorteio. É importante ressaltar essa ideia. Dessa forma, no sistema de amortização crescente, os juros são calculados seguindo essa expressão. Juro na data T é a taxa de juros do financiamento multiplicado pelo saldo devedor corrigido da TR. E o cálculo da amortização é dado pela prestação menos os juros. Um outro sistema de amortização bastante utilizado é o sistema de amortização francês, ou sistema francês de amortização, mais conhecido popularmente como tabela Price, certo? E é um sistema de amortização de dívida bastante utilizado em financiamentos de automóveis e empréstimos pessoais. No sistema francês, ou tabela Price, o valor das prestações é sempre o mesmo. Consequentemente, teremos juros decrescentes e cotas crescentes. O gráfico que vocês estão vendo descreve o esquema da tabela Price. Perceba que os juros sempre decrescentes e as cotas crescentes, mas a prestação ela é fixa. Nesse caso, o valor da prestação é mantido constante, enquanto que os juros decrescem e a amortização cresce. O primeiro princípio estabelecido pelo sistema francês de amortização é dado pela seguinte sentença: o valor financiado é igual ao valor presente de uma série de pagamentos post-antecipada e sem carência. Se nós lembrarmos do que nós vimos no primeiro módulo, o valor atual de uma série post-antecipada sem carência é dado por esta expressão. Isso vai depender da taxa do financiamento. Essa taxa ela tem que ser do período a período, ok? Lembrando isso. E a fórmula é essa. Então, o valor financiado ele se iguala ao valor presente de uma série de pagamentos post-antecipados sem carência. Esse é o primeiro princípio da construção de um sistema de amortização francês ou da tabela Price. A segunda regra é que o saldo devedor é o valor atual das prestações a vencer. Então, da mesma forma que no começo da série o seu saldo devedor é igual ao valor financiado, tá? À medida que o tempo vai passando, você precisa atualizar, certo, a sua dívida. Então, o saldo devedor vai ser o valor atual do que tem a pagar. Então, como você tem os pagamentos constantes, porque a tabela Price é a mesma parcela todos os meses, então a cada período a mesma parcela, então o saldo devedor vai ser o valor atual da série restante, ou seja, das prestações que estão a pagar. E aí, por isso que aqui aparece o expoente n-t
justamente pela razão de que já se passaram t períodos, faltam n menos t. O juro é calculado igual como nos outros sistemas, é proporcional ao saldo devedor na data t menos 1. Então, o juro na data t é proporcional ao saldo devedor, que vai ser o valor presente da série de pagamentos a vencer. Tal como nos demais sistemas de amortização, a parcela ela é constituída de uma parte destinada à amortização da dívida, que são as cotas de amortização, e a outra parte destinada ao pagamento de juros, prestação, amortização mais juros. Uma pergunta interessante que surge é o porquê que nós não é ideal, ou na verdade alguns bancos praticam essa opção em financiamentos de longuíssimo prazo, de muito longo prazo, ainda se utilizar o sistema Price, que é um sistema de parcela constante. O que é interessante aqui a gente observar o porquê que o sistema francês e o sistema de amortização constante, qual que é a grande diferença, né? Por que quando a gente financia um carro, a gente paga parcelas fixas? Geralmente a gente não financia um carro por mais de 60 meses. Já um imóvel, a gente tende a financiar esse imóvel em períodos longos, 360 meses, por exemplo. E o mais interessante é que o sistema Price, você acaba pagando mais juros do que no sistema SAC. Para simular isso, vamos ilustrar a seguinte situação. Eu estou entrando aqui no site, um site aqui que eu encontrei na internet. Quem quiser acessar pode usar este endereço que eu estou indicando aqui em negrito. E aqui, neste simulador, visto que isso envolve muitas tabelas, eu vou usar um simulador, tá? Apenas para ilustrar a situação. Vamos escolher aqui uma taxa de juros mensal de 1% ao mês, o que é uma taxa praticada aí, aproximadamente para financiamento de imóveis, e um período de 360 meses e um valor financiado de 200 mil. Aqui eu vou comparar um sistema que fixa a prestação, e aí o programa que tem aqui no site, ele vai fazer os cálculos usando as fórmulas que eu indiquei para vocês no decorrer da aula, e nós vamos comparar o que é que acontece com a quantidade paga em juros num sistema Price e num sistema SAC. E a gente vai poder entender que quando o financiamento é de muito longo prazo, é melhor a gente usar um sistema que amortize a dívida com mais velocidade e que faça com que a gente pague menos juros. E ainda aqui dentro desse sistema SAC tem o sistema SACRE, que ainda reduz esse pagamento em juros. Mas aqui nesse sistema do site ele não simula usando o SACRE. É só a Caixa Econômica Federal é que tem esse sistema implementado nos financiamentos de imóveis. Então eu vou colocar aqui calcular e vamos ver. Na tabela Price, os pagamentos são fixos, parcela de R$ 2.057,23 e as cotas de amortização. Apenas lembrando aqui que inicialmente nós devemos 200 mil a uma taxa de 1%. Eu vou usar aqui a calculadora HP, apenas para ilustrar. Inicialmente nós devemos 200 mil, vamos calcular 1% de 200 mil, isso vai ser o nosso juro pago
no primeiro período, R$ 2.000 em juros. Então, olhando aqui, nós pagamos R$ 2.000 em juros. No sistema saque, também nós pagamos R$ 2.000 em juros. A partir do próximo período, a gente vai usar o saldo devedor aqui, né? Que perceba, no sistema Price, o saldo devedor, né? Ele acaba sendo um pouco maior no começo aqui, porque se pagou menos em amortização. Ou seja, a amortização feita no sistema Price é muito menor, tá, do que a amortização feita no sistema saque. Aí, a partir de então, o que a gente vai pagar de juros, certo, será proporcional ao saldo devedor. Então, agora, R$ 199.942,77. 1% disso será R$ 1.999,43. Aqui, 1% de 199.444,44 será R$ 1.994,44. E assim por diante. Perceba como a sistemática de cálculo do sistema Price, ela não permite que se amortize muito a dívida no começo. Já no sistema saque, essa amortização ela acontece com mais força no começo do financiamento. Por essa razão, ao final do período, se o empréstimo for consolidado até o final, o que se paga de juros no sistema Price é muito maior do que o que se paga em juros pelo sistema saque. E no Sacre seria ainda menor. Não que uma taxa dessa seja baixa, mas o sistema permite uma amortização maior no começo do período, uma força maior na amortização da dívida. Enquanto que o sistema Price, essa força vem no final. Veja aqui como no final do período, a força de amortização do sistema Price ela fica maior. No caso aqui, o sistema Sacre ele tem amortização constante, tá? Se fosse o sistema Sacre, essa amortização ela estaria crescendo, né? Aqui é constante. Então, o sistema Price ele é um sistema mais utilizado para empréstimos de curto prazo, e o sistema saque e sacre para empréstimos de mais longo prazo. Essa é a ideia. Por essa razão, não se utiliza ou não se deve financiar um imóvel usando o sistema Price, porque senão você vai estar incorrendo a pagar muito mais juros. Como a gente pode ver aqui, é uma diferença absurda. Chega a quase o dobro. Aqui apenas na simulação simples. Um outro sistema de amortização que é bem mais simples do que o sistema Price e o sistema saque é o sistema de amortização americano. Nesse sistema, a abordagem de pagamento do empréstimo ela pode ser feita basicamente por três maneiras. No primeiro caso, o mutuário, o devedor, paga apenas a parcela de juros ao longo do período de amortização e ao final do prazo, o devedor devolve o valor financiado mais a última parcela de juros. Seria basicamente esse o diagrama do fluxo de pagamentos.
Vamos então discutir as formas desse sistema de amortização. Então, paga-se a parcela de juro em cima, calculado em cima do valor financiado, e ao final, na última prestação, se paga a parcela do juro mais o valor financiado. Essa taxa aí, lembrando, é a taxa do período, ou seja, se você paga mensalmente, a taxa é mensal. Um segundo caso para pagamento no sistema de amortização americano é fazendo a capitalização do valor financiado e deixando o devedor pagar apenas ao final do prazo o valor financiado acrescido dos juros. Então, o que é feito nesse caso é computarmos o saldo devedor na data T, que vai ser o valor financiado, que é o valor que o devedor tomou emprestado, acrescido do juro até a data T. Então, acumulam-se os juros até a data T. E o cálculo do juro é proporcional ao valor financiado atualizado até a data T, de forma que o juro é calculado em cima do valor financiado, corrigido a taxa de juros do financiamento até aquele período. Então, se passaram 2 períodos, a gente vai ter que multiplicar o valor financiado por 1 mais i ao quadrado e calcular o valor do juro em cima do valor financiado atualizado. E aí o devedor irá pagar apenas o valor financiado acrescido dos juros. O terceiro caso, e um pouco mais sofisticado, é quando o indivíduo tem que pagar uma cota mensal para garantir o pagamento da dívida. Dessa forma, o valor da cota é calculado de forma que o valor futuro de uma série de pagamentos com parcela Q, que é o valor da cota, seja igual ao valor financiado. Observemos esta frase para deduzirmos a fórmula da cota Q. Então, nós temos um fluxo de pagamentos com parcela Q. E esse fluxo de pagamentos tem que ter valor futuro igual ao valor financiado, de forma a garantir o pagamento no mínimo do valor que foi emprestado ao devedor. Só que aqui existe uma fórmula específica para o cálculo do valor futuro de uma série de pagamentos com parcela Q. Essa fórmula é dada pela seguinte expressão: Q multiplicado por um fator de valor futuro, que será a taxa de juros que vai ser capitalizada, que eu estou usando um asterisco aqui para destacar que essa taxa de juros não necessariamente deve ser igual à taxa de juros do financiamento, dividido
por 1 mais a taxa I elevado a N menos 1. Este termo aqui que está entre parênteses amarelo é o que se chama de fator de valor futuro. E com isso nós obtemos o valor futuro da série em Q, com pagamentos Q. Isso deve ser igual ao valor financiado. Dessa forma, o Q deve ser o valor financiado dividido por este fator. Isso nos leva à seguinte expressão, que vocês estão vendo aqui na expressão em 2, que é o valor da cota mensal. O juro pago é calculado de forma proporcional ao valor financiado, normalmente, já que estão sendo constituídas as cotas de amortização, e a parcela é juro mais cota de amortização. Um outro sistema de amortização que também se discute na matemática financeira é o sistema de amortização misto. O sistema de amortização misto, ele representa basicamente a média aritmética do sistema de amortização francês e do sistema de amortização constante. Então, o sistema misto, ele é uma média aritmética do price com o sistema de amortização constante. Existem outros sistemas de amortização que eu não vou entrar em discussão aqui nesse vídeo, mas que seria interessante que vocês dessem uma pesquisada na internet, que é, por exemplo, o sistema de amortização variável. Nesse tipo de sistema existe uma arbitragem para o valor das cotas de amortização que vão ser destinadas ao sanamento, ao pagamento da dívida. Ao saldo devedor aplica-se uma taxa variável de financiamento. E esse sistema é muito utilizado em financiamentos bancários de curtíssimo prazo ou curto prazo. Bem, fica aí a mensagem para que vocês possam pesquisar na internet essa parte de sistema de amortização. Eu vejo como um conteúdo de grande importância, porque isso circula nas nossas vidas. Todo mundo aqui se deparou um dia ou vai se deparar num problema de financiamento de um carro, e pagar juros é sempre algo que a gente não pode tolerar, e sempre buscar entender dos sistemas de amortização para poder calcular efetivamente a taxa de juros que nós estamos pagando, e não simplesmente pagar sem fazer a conta. No mais, agradeço a atenção de vocês. Vou deixar aqui esse vídeo por encerrado. Aguardo vocês até o próximo vídeo.